Tá dando para ver a minha tela? Foi? A tela inteira? Tá aí? Tá dando? Eu tô aparecendo? Tá de boa? Então, pessoal, eu não vou conseguir ver o chat agora, tá? Por um tempo. Eu vou começar a aula para dar tempo da gente falar tudo. Queria agradecer todo mundo que está aqui hoje por estar assistindo essa aula ao vivo. Assim que eu terminar a aula, eu fecho esses slides e eu consigo olhar o chat, ver o que vocês estão falando. A minha equipe está aí no chat, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem falar com eles, eles estão aqui, eles podem me falando também se está acontecendo qualquer coisa de errado. E eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu para o minicurso gratuito. São já quase 8 mil inscrições, são 8 mil inscritos, já são mais de 15 mil visualizações de página, tem centenas de comentários, vieram centenas de comentários na página, no nosso WhatsApp, no nosso e-mail. Eu recebi vários e-mails directs de muita gente que assistiu e gostou, me transmitiu bastante carinho, né, pelo que assistiu. Eu fico imensamente feliz porque é um trabalho bastante árduo. Eu queria agradecer a toda a equipe que esteve envolvida nesse mini curso, né? Desde o pessoal do atendimento, a Roxana, que tem falado com todo mundo, a Sabrina e a Natália, que fizeram as páginas, o Tiago, que é meu sócio e tem me ajudado com toda a parte de gerenciamento do Conalcolab, a Tati, que editou os vídeos, a Dani, minha sócia na Fonicolab, que esteve presente sempre me dando feedback, disponibilizou espaço também para eu gravar esses vídeos. Então, todas essas pessoas tiveram uma importância muito grande, né? A Marina, que tem me auxiliado aí em toda a produção de conteúdo, em como a gente vai transmitir tudo que a gente sabe aí para as pessoas que seguem a gente. Então, são pessoas extremamente importantes e sem elas eu não faria nada sozinha, né? Isso não teria ficado com a qualidade que ficou hoje. Então, eu queria agradecer todo mundo mesmo que está participando disso. E tem sido muito, muito especial. Hoje eu vou falar sobre alimentação complementar guiada pelo bebê, tá? Vamos começar falando o que é isso, né? O que é uma introdução alimentar guiada pelo bebê. Então, o que a gente entende, né, nesse modelo, nessa abordagem? Que o período de introdução alimentar é só uma parte, né? É só uma transição da alimentação líquida, que era feita com leite, né? Para a alimentação sólida. Então, esse período de transição, ele na verdade é um período de reconhecimento e aprendizagem do que é comer em toda a sua complexidade. E isso vai muito além do engolir, nutrir. A alimentação familiar, ela é o objetivo final de tudo isso, né, da introdução alimentar. Então, ela naturalmente e gradualmente vai se tornando a principal fonte de nutrientes. Na introdução alimentar guiada pelo bebê, não existe a dieta do bebê, né, a comida do bebê. Existe uma alimentação familiar, né, de fato que necessita ser bem cuidada, bem olhada, bem orientada, para que todos comam saudável e que o bebê possa vir para essa mesa e dividir esse momento com sua família. E o que a gente pensa é que essa alimentação vai sendo naturalmente ajustada pelo próprio bebê, pois faz parte do seu próprio desenvolvimento, à medida que as suas habilidades de autoalimentação vão se desenvolvendo e ele vai conseguindo se autoalimentar com cada vez mais eficiência. Tudo bem? Tá tudo bem? Certo. O objetivo de uma introdução alimentar guiada pelo bebê não é simplesmente fazer o bebê comer de tudo ou em qualquer e toda refeição, mas sim que chegue um ponto em que o bebê come porque ele realmente está intrinsecamente motivado para fazer, para comer, né? Então, esse é o objetivo central de uma introdução alimentar guiada pelo bebê. Nesse modelo, né, nesse tipo de abordagem, os alimentos são colocados ao alcance da criança e a criança fica livre para escolher se ela engaja ou não na atividade. Ela também escolhe se ela continua a comer, com que ritmo e por quanto tempo. E esse tipo de abordagem de introdução alimentar desafia a afirmativa de que a papinha e as colheradas são uma parte necessária para a transição do leite para uma alimentação variada.
ela não prevê que a gente precise nem da papinha, nem das colheradas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocando no chat. Quando eu terminar os slides, eu vou falar com vocês, tá bom? Da onde surgiu, né, essa abordagem de introdução alimentar guiada pelo bebê? Isso vem de uma metodologia criada por Jill Hapley e Tracy Murkett, baseado no trabalho de mestrado, né, na dissertação de mestrado da Jill Hapley, que ela completou no início dos anos 2000, e que se transformou num livro em 2008, né? Foi traduzido para o português em 2017 pela editora Timo, e a gente já tem ele publicado, que é esse livro aqui, que eu vou sortear hoje. E o Baby Led Weaning é essa proposta de que o bebê, então, seja integrado na alimentação familiar e que, pouco a pouco, ele vá ajustando a sua alimentação. O ano passado, né, a gente teve um enorme prazer de ter a Jill Hapley aqui no Brasil e a Tracy, né, a Jill e a Tracy estiveram aqui no Brasil. O Conal Collab esteve presente organizando os eventos, né, juntamente com a editora Timo. Eu queria agradecer imensamente a parceria da Ana Basaglia, da editora Timo, que é realmente uma pessoa, assim, além de minha amiga, é uma pessoa extremamente parceira, que acredita nas mesmas coisas que a gente, e juntamente com a editora Timo, então, eu e Ana fizemos os eventos aí que trouxeram Jill e Tracy para trazer essa abordagem para a gente explicar um pouco melhor, em detalhes, né, o que foi que elas idealizaram e visualizaram com essa metodologia. O Baby Led Weaning, enquanto abordagem, então, ele é uma abordagem específica de introdução alimentar, tá? O BLW é sobre como você vê as habilidades do bebê em relação à alimentação, como um todo, e não somente se você o alimenta com pedaços, tá? Então, muita gente acha que o BLW, né, ou esse tipo de introdução alimentar, é apenas dar pedaços de comida para o bebê. Mas, na verdade, não. Né? É sobre como você vê todo esse momento e esse contexto da alimentação. Então, engloba oferecer alimentos saudáveis, compartilhando as refeições em famílias e certificando-se de que apenas o bebê coloque comida em sua própria boca. Tá? Essa é uma premissa do BLW. Também confie que ele saiba se ele deve comer, o que ele vai comer, o quanto e com que rapidez. Obviamente, sendo que você escolheu, né, o que foi exposto e quais oportunidades foram dadas. Então, enquanto cuidador, a nossa decisão do que oferecer é extremamente importante. E de que forma também. Por isso que eu acabei escrevendo o livro Prevenindo Engasgo, né? A escolha do adulto faz toda a diferença. Eu vou sortear um exemplar desse livro umas 9h30. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu escrevi esse livro, que é justamente para orientar esse cuidador das melhores formas da gente preparar esses alimentos para que seja seguro desse bebê manipular e, aos poucos, conforme ele evolui as suas habilidades, tanto, né, manuais quanto orais também, ele vá conseguindo se autoalimentar com eficiência, sem a necessidade da papinha, tá? E eu costumo dizer que os alimentos oferecidos, né, para pegar com as mãos desde o início, eles são o meio pelo qual a gente consegue que o bebê se autoalimente, né? Eles não são os alimentos em pedaços não são o fim, não são a finalidade, mas eles são o meio pelo qual nós conseguimos fazer o BLW. Porque aos 6 meses o bebê ainda está em desenvolvimento e as habilidades dele ainda são bastante, estão em desenvolvimento. Então, ele só conseguiria pegar realmente esses alimentos de fato em pedaços, né? E as premissas básicas do BLW, como a gente costuma chamar, são a confiança e o respeito. E quando a gente fala em respeito e confiança, né, fica uma coisa meio vaga, assim, são premissas um pouco vagas. Respeitar e confiar, mas o que significa isso, né? Respeitar e confiar no quê? No bebê? Mas o que no bebê? Significa confiar e respeitar nas fases de desenvolvimento do bebê. Então, eu confio que
Então, um bebê, como a gente viu no mini curso, um bebê de 4 meses não tem possibilidade de se autoalimentar. Mas conforme a gente vai vendo esse bebê se desenvolvendo, a gente percebe que aos 6 meses, conforme ele vai adquirindo sentar sem apoio, e ele vai liberando os membros superiores para ir em direção ao alimento e trazer esse alimento à boca, ele já está conseguindo se autoalimentar. Então, eu respeito e confio nessa fase de desenvolvimento e permito, dou oportunidades para que ele se desenvolva plenamente. Eu respeito e confio nas variações de humor do bebê. Se eu sou responsivo, eu consigo enxergar um bebê que está mais irritado, que tem um dente nascendo, que está com o sono atrapalhado, e eu consigo enxergar essa variação de humor e entender uma inapetência, por exemplo. Então, eu consigo muito melhor entender os momentos em que vão ser produtivos e os momentos que não serão produtivos. E todos nós temos essas variações. Então, às vezes, se você está muito triste, pode ser que você queira comer menos, ou até comer mais. Ou se você está muito feliz ou está com sono, você prefere dormir do que comer. Então, são coisas que a gente tem que, enquanto cuidador, enxergar e captar para a gente não forçar uma situação que o bebê realmente não queira. Isso é respeitar e confiar. Também respeitar e confiar nas necessidades fisiológicas do bebê, né, dadas, né, especialmente pela autorregulação. Então, quanto eu estou disposto a comer? Se esse bebê veio em livre demanda até os 6 meses, por que será que, de repente, a gente tem que saber o quanto esse bebê precisa comer? Se até então ele conseguiu se alimentar do leite e se desenvolver o tanto quanto era certo para ele, de acordo com as mamadas que a gente não tem controle, por que isso mudaria a partir de então? Então, essa autorregulação, ela permanece, o bebê ainda tem essa capacidade de autorregulação. A única diferença é que, para ele, aos 6 meses em ponto, o que mata a fome é o leite e não a comida. Ele não sabe, ele nunca viu isso na vida. Então, ele não sabe que comer mata a fome. E para ele, esse aprendizado, se a gente dá a oportunidade, esse aprendizado também é um processo. Não vai ser de uma hora para outra que ele vai entender que colocando aqueles brinquedinhos saborosos na boca, esses brinquedinhos saborosos vão encher a barriga dele. Então, isso faz parte de um processo de descobrir também essas sensações de fome e de saciedade com o alimento. Respeitar e confiar também nas habilidades do bebê. Então, se ele tem habilidades que já permitem que eu comece a disponibilizar esses alimentos de uma forma diferente, que eu respeite, confie e dê oportunidades. Se eu estou vendo que esse bebê está querendo pegar o garfinho, espetar e trazer a boca, que eu dê a oportunidade para ele fazer isso, né? Isso é respeitar as habilidades que estão querendo se desenvolver de um bebê que está disposto a tentar e oferecer um ambiente rico, né? E uma tarefa adequada. Respeitar e confiar a autonomia, a necessidade que a gente tem de controlar o nosso próprio corpo. Né? Às vezes a gente acaba considerando o bebê também é um ser humano, né? Ele também tem o desejo de agir no ambiente segundo si próprio, e isso cada vez mais, né? Com 6 meses, o bebê já interage no meio de forma diferente, ele começa, o princípio da individualização desse indivíduo, né? desse ser humano. Então, ele vai querer começar a agir da forma que ele gostaria de agir. Respeitar e confiar também na necessidade do bebê em aprender, né? Eu costumo dizer que o bebê é um cientista do próprio corpo, ele vai fazer de tudo para aprender, não só sobre o meio, mas como aquele meio age no próprio corpo dele. E essa necessidade, nesse momento, ela é incrível, né? O bebê, assim, a gente nunca na nossa vida vai criar tantas conexões neurais como a gente cria nos primeiros 1000 dias. E isso inclui os 2 primeiros anos de vida, momento em que está acontecendo essa introdução alimentar. Então, essa necessidade de aprender, se a gente respeita, confia em tudo isso, a gente está proporcionando aí experiências incríveis para essa criança. E significa também respeitar e confiar no poder do aleitamento. A gente confia pouco no leite materno, em especial as mães que amamentam no seio, né? Eu tô falando,
Então, confiar que esse leite não é fraco, que esse leite ainda sustenta e que esse leite ainda é parte necessária dessa introdução alimentar. Né? Se a introdução alimentar chama alimentação complementar, porque o alimento complementa o leite. E quando a gente vai observar as necessidades do bebê, tanto energéticas, né? Nada cai drasticamente de uma hora para outra. Essas necessidades elas vão se tornando mais evidentes até chegar com 1 ano de vida, que esse bebê realmente precisa estar comendo mais, né? E que a alimentação precisa cada vez mais fazer parte da vida diária dele, tá? Mas isso é muito gradual, não é de uma hora para outra, tá? Então, esse gráfico é gradual dessas necessidades e isso tudo acontece paralelamente a mudanças nesse corpo do bebê, né, nesse corpo em desenvolvimento, que vão possibilitando que ele coma cada vez com mais eficiência, né, mastigando melhor, tendo os nutrientes sendo bem absorvidos também em todo o seu corpo. Então, respeitar e confiar significa respeitar e confiar nessa série de coisas, né? Não apenas num conceito jogado, né, no ar. E quando a gente fala em respeito e confiança, a gente está falando de um bebê que tem autonomia. É através da autonomia que a gente promove o respeito e a confiança, e essa autonomia se dá através da autoalimentação. Por isso que eu digo que os alimentos em pedaços, na verdade, eles são o meio pelo qual a criança se autoalimenta, certo? E que ela tem possibilidades, então, de exercer sua autonomia e nós, por conseguinte, temos a capacidade aí de respeitar e confiar nessa criança, tá bem? O BLW é mais do que apenas oferecer sua comida para o bebê pegar. É sobre a confiança de que o bebê sabe o que ele mesmo precisa. Então, fazer algum tipo de autoalimentação e alguma alimentação assistida pode funcionar, mas não é BLW. E por que eu estou falando isso? Por que as definições importam? Porque quem está ouvindo BLW, sobre BLW a primeira vez de todas, tem que tomar decisões conscientes sobre os fundamentos do BLW. Por quê? Porque senão a gente, primeiro de tudo, a gente pode desanimar quando o BLW não funcionar, porque na verdade a gente está esperando um resultado que não é, que é diferente. Então, o bebê que come papinha, ele vai engolir 100 ml. O bebê que faz BLW, ele vai demorar para comer essa quantidade. Por quê? Porque a forma de estar sendo feita é completamente antagônica. Eu não espero que o bebê engula no BLW nas primeiras ofertas. Isso é um processo. Então, eu não posso esperar os mesmos resultados. Então, quando eu falo sobre BLW, eu preciso ter em mente o que ele significa para que eu possa realmente saber o que esperar desse bebê, né? Senão eu vou ficar comparando coisas que são completamente diferentes. Outra coisa é que, se eu coloco um pedaço de comida na boca de um bebê que não está preparado, eu posso levar ao engasgo. Então, se eu tenho um bebê, por exemplo, que só come papinha batida, né, até os 7, 8 meses, e aí, de repente, a pessoa fala, nossa, BLW parece ser super legal, eu vou pegar um pedaço e dar para o meu bebê. Esse bebê não sabe mastigar, não é porque ele estava em introdução alimentar que ele sabe mastigar, muito pelo contrário, ele provavelmente já aprendeu a sugar da colher e engolir, sugar e engolir. E como a gente viu na aula passada, é importante que essa prontidão venha de dentro do bebê, né? Que isso parta dele. Então, quando ele vai em direção ao alimento e ele leva até a boca, esse é o momento em que ele está preparado. Então, se eu pegar um pedaço de comida e colocar dentro da boca desse bebê achando que isso é BLW, eu posso, inclusive, causar um engasgo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado ao dizer, eu faço um pouquinho de cada coisa. O que é esse pouquinho de cada coisa, né? É uma grande responsabilidade a gente orientar as famílias e tudo mais. Outra coisa bastante importante é que a gente precisa aumentar o conhecimento que a gente tem sobre alimentação infantil. Então, as pesquisas são extremamente necessárias e a gente precisa de uma metodologia clara e concisa. Então, se estamos falando sobre BLW, vamos comparar um grupo que é todo BLW. Se a gente compara um grupo que está fazendo BLW com um grupo que faz... que dá alimentos em pedaços de vez em quando, os resultados podem ser
completamente diferentes, porque a metodologia é completamente diferente também. Então, hoje a gente já tem protocolos fechados avaliando uma proposta fechada do BLW, né? É chamado de BLIS, tá? O BLIS é um protocolo de pesquisa, ele não é um método, ele é um protocolo de pesquisa para avaliar os resultados de uma abordagem guiada pelo bebê, tá bom? Então, enfim, é por isso que as definições importam, sim, tá? Então, BLW é BLW e dar pedacinhos para o bebê se deliciar de vez em quando significa dar pedacinhos para o bebê se deliciar de vez em quando, tá bom? Os motivos, tem alguns motivos mais frequentes para as famílias não aderirem ao BLW, tá? Então, é bem comum que as famílias não consigam seguir de uma forma 100%, né, essa abordagem BLW como ela é. E os motivos mais frequentes, o primeiro deles é a insegurança, né? A família ter medo do engasgo, não saber diferenciar o que é um reflexo de gag e o que é um engasgo, né? Eu explico bastante isso no meu livro sobre engasgo. Ansiedade, medo da criança não estar bem alimentada, não conseguir lidar com a sujeira ou desperdício, necessidade de diferentes cuidadores, escolinha creche não entende o BLW, então por mais que a família tente fazer toda essa proposta da criança se autoalimentar em casa, né, dar bastante liberdade, trazê-lo para comer à mesa, quando ela vai para a escola tem aquela oferta passiva das papinhas, geralmente todas misturadas, então isso acaba gerando aí essa não aderência à abordagem BLW por completo. A rotina e o horário podem ser apertados, né? O que também acaba sendo mais um mito do que um motivo, porque com o BLW, na verdade, você traz o bebê à mesa, então você come junto com ele, né? Então, às vezes, aquela sensação de que existe uma bagunça que eu tenho que limpar, mas na verdade vocês estão comendo juntos, então você está economizando um tempo em que você estaria dando e estaria sujando também, convenhamos, né? Também estaria fazendo bagunça. E depois você teria que comer o seu e depois teria que limpar. Então, no momento que vocês comem juntos, a única coisa que sobra depois é uma bagunça que você tem que limpar. Então, esse é um motivo ainda um pouco mito, na realidade. Mau entendimento do BLW pela família, então algumas mães falam para mim, não consegui bancar, porque minha família não aceita, me fazia muita pressão, eu me senti desencorajada, minou minha confiança, e eu preferi deixar quieto e dar papinha. Então isso acontece. O empoderamento, ele é a maior arma, digamos assim, para a gente fazer, né, a gente criar nossos filhos da forma que a gente entende que é bacana, que a gente gostaria. Então, uma das coisas que eu sempre falo é, se você se munir de informações e argumentos, dificilmente alguém vai conseguir rebater a ponto de minar a tua confiança, né? Muito, muito provavelmente você vai ouvir aquilo entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque você sabe o que você está fazendo, né? Então isso é bem bacana também que costuma acontecer. Outros motivos também acontecem, mas esses são os principais. E a pergunta que eu sempre faço é, e se o bebê pudesse escolher? Será que esses motivos estariam presentes, né? Esses motivos são de terceiros, certo? Esses motivos não são intrínsecos ao bebê. Um motivo intrínseco ao bebê, por exemplo, seria esse bebê não estar dentro do desenvolvimento típico, então ele ter nascido com alguma síndrome, ou ter nascido prematuro, ou ter tido um atraso de desenvolvimento, e aí, de fato, o BLW talvez não fosse a melhor opção. Ainda assim, eu já conheço inúmeros terapeutas que têm utilizado os fundamentos do BLW para transformar suas terapias, tá? Transformar as terapias em algo muito, muito diferente, bacana. Então, enfim, eu deixo essa reflexão aí para vocês. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2017, se posicionou, e o que eles disseram? Inclusive até sobre a não aderência total ao BLW que a gente está falando agora, né? Eles disseram assim, não existem, em 2017, tá? De maio de 2017 até hoje, já foram publicados mais 10 artigos, tá bom? Então, o conhecimento sobre BLW está crescendo exponencialmente, e eu convido vocês a irem ao PubMed, tá? Ou Google Scholar, qualquer coisa que vocês quiserem. Antes de falar que BLW não tem comprovação científica, que vocês comecem a estudar de fato.
Porque antes de ler 40 artigos, vir me falar que comprovação científica não existe, fica um pouco difícil de debater o assunto. Então, o que a gente precisa hoje é, primeiro, estudar, né? Estudar, pensar em pesquisas, pensar em coisas que a gente possa realmente, de fato, descobrir como que isso está sendo feito, por exemplo, aqui no Brasil, né? Antes de falar que é impossível fazer e que isso não existe, tá? Porque eu mesmo sou prova viva de centenas e centenas de famílias que eu já acompanhei e venho colhendo os resultados. E venho usando isso em relação à promoção de saúde, tá? Eu tenho resultados visíveis de promoção de saúde desde 2015, que foi o primeiro ano que a gente lançou o evento online falando sobre o BLW em massa, tá bom? Então eu tenho inúmeros depoimentos e relatos de famílias que realmente transformaram a forma como eles enxergam a alimentação infantil através da abordagem BLW. E muitas vezes, como a gente vai conversar agora, não da abordagem BLW rígida, né, como um modelo rígido 100%, mas uma abordagem bastante flexível, que eu tenho ajudado também a construir. Então, voltando, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que não há evidências e trabalhos publicados em quantidade e qualidade suficientes para afirmar que os métodos BLW ou BLIS sejam as únicas formas corretas de introdução alimentar. Lembrando que está escrito, sejam as únicas formas corretas, porque existem outras formas e que eles podem ser formas bastante bacanas, mas não as únicas, tá? Acho que às vezes falta um pouco de interpretação também nesse parágrafo, mas é isso que quer dizer, tá? Outra coisa que eu queria ressaltar é que o BLIS não é um método, ele é um protocolo de pesquisa, tá? É um protocolo de pesquisa fechado, onde estão sendo avaliadas centenas de famílias. Então, pegaram o BLW e eles transformaram isso em várias etapas para conseguir conseguir comparar essas famílias, tá? E aí conseguir comparar e obter esses resultados que estão sendo feitos. Outra coisa que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, que as orientações fornecidas pelos autores são coerentes com o desenvolvimento infantil, mas limitar um processo complexo a uma única abordagem pode não ser factível para muitas famílias, certo? Super concordo, assim, maravilhoso. Esse posicionamento é o meu posicionamento também, sem dúvida alguma, né? Não, a gente não pode endossar o BLW como forma única de alimentação infantil. E isso é mais do que visto na prática. Nem todo mundo consegue fazer o BLW. Porém, muitas pessoas conseguem, tá? Então, não é impossível e isso eu tenho visto realmente na prática. Eles resumem, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, nesse documento, resume que a introdução alimentar, a gente tem que comer junto e não dar de comer, o que é bem bacana também, né? A primeira vez que a gente tem um documento aqui no Brasil que fala sobre desenvolvimento infantil durante o período de introdução alimentar, o que, ao meu ver, é um imenso avanço. Isso foi, assim, realmente muito, muito bom, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria ter se posicionado dessa forma. E tem tudo a ver com BLW também, né, comer junto. Então, pensando que existe essa abordagem flexível, e ela existe mesmo, nos estudos sobre o BLW isso já aparece, né? Essa abordagem flexível do BLW. E o que após estudar tanto e acompanhar tantas famílias, né? Observando as famílias que eu acompanho nos meus grupos, dos meus alunos, eu tenho mais de 1.000 alunos nos últimos cursos avançados. E o que eu observo é que hoje a gente se encontra dentro de uma mudança de paradigma mesmo. Então, a gente tinha a alimentação dita tradicional, e o que é tradicional, não é mesmo? Então, eu costumo falar que tradicional, o termo tradicional, ele precisou ser criado a partir do momento em que se houve uma outra abordagem. Antes dessa outra abordagem, não existia essa abordagem tradicional. Tradicional era o que era feito, convencional, né? E mesmo o que é orientado pelo Ministério da Saúde, OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, eles tentam o máximo possível orientar a melhor forma de se fazer, mas como as pessoas enxergam a alimentação, isso é um imaginário coletivo, né, que existe sobre o que a gente entende do que é alimentação. E esse paradigma tradicional, ele envolve passividade e controle.
E é por isso que a gente tem tanta ânsia de saber o quanto o bebê comeu. É por isso que a gente tem tanta ânsia de dar logo comida para o bebê, independente se ele esteja pronto ou não. Da gente colocar a comida na boca do bebê sem ele retirar da colher, porque deu a hora de dar comida. E esse paradigma, sim, mesmo da passividade, mesmo com algumas orientações bacanas e tudo mais que a OMS dá, né, o Ministério da Saúde e tal, isso tudo também está mudando, eles estão mudando os guias agora, acabou de sair da Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, as coisas estão começando a mudar um pouco e olhar um pouco mais essa questão do desenvolvimento, mas a gente ainda tem muito chão. Por quê? Porque a gente tem o outro lado oposto que a gente consegue observar, que é o lado da autonomia e confiança. Então, eu tenho um bebê com autonomia, que a gente pode realmente confiar nele e ver ele se desenvolver na nossa frente, sem a gente interferir praticamente nada, apenas realmente disponibilizar aí uma série de alimentos e uma série de alimentos saudáveis que fazem parte da nossa tradição familiar, né? E a gente está agora nessa busca de sair desse modelo passivo e controlador que envolve quantidade, ingestão e medo, e ir para esse paradigma da autonomia e confiança, que envolve a qualidade do que está sendo oferecido, o aprendizado e o respeito, tá? E tudo isso depende do quê? Das habilidades desse bebê, né? Do momento em que ele pode ter habilidades para realmente você confiar nele, né? E ele se mostrar apto a se autoalimentar, e das oportunidades que você dá. Então, as habilidades vão se desenvolver na medida que você dá as oportunidades, senão isso também você não consegue caminhar por esse trecho, né? Então, a gente sai do modelo passivo, né, do aviãozinho, e a gente vai para o modelo da comensalidade, do comer em família, do bebê explorar, né, e dele construir as suas habilidades em conjunto, tá bom? Essa é a mudança de paradigma, é uma quebra. Então, o BLW, ele veio para falar, olha, eu sou totalmente antagônico a isso e funciona. Só que para a gente chegar a isso, muitas famílias estão nesse circuito, entende? Elas estão indo em direção, mas ainda não conseguimos, enquanto sociedade, deixar que o bebê faça tudo isso, né? Mas nas comunidades indígenas, muitas comunidades indígenas, isso ainda acontece. Por quê? Porque a sociedade permite, essa mãe, ela tá carregando o bebê para cima e para baixo. O bebê, ele aprende a comer, não é? Ele vai falar, a Índia fala, olha, 6 meses deu, índiozinho, vamos agora comer uma raiz de mandioca. Não. A alimentação vai começando a fazer parte conforme esse bebê vai crescendo e vai se inserindo ali na cultura e no meio dele, né? Só que hoje a nossa sociedade, ela ainda... A gente tem nossa história, temos nossos sistemas de crenças, né? Temos uma mulher que volta a trabalhar com 4 meses, o bebê com 4 meses, temos uma série de coisas que interferem em tudo isso. E a gente não tem tanto controle assim, né? Na verdade, a gente não tem como deixar o controle, né, de lado tanto assim, né? Temos horários rígidos, enfim. E foi a partir de tudo isso que eu comecei a construir essa teoria da introdução alimentar participativa, né? E o que é isso? E mais uma vez eu gostaria de tirar um pouco essa coisa do rótulo. Eu nunca ouvi falar sobre introdução alimentar participativa. Não importa o rótulo. Eu quero, na verdade, que você tire essa ideia do que é de fato tradicional, porque o tradicional ele já está para trás, na realidade, né? Essa coisa passiva, controladora, de saber quantidade, isso não existe mais. Então, nesse caminho, é esse caminho que eu chamo de introdução alimentar participativa. É quando a gente tira o bebê do papel passivo da sua própria alimentação e a gente passa a ter um agente ativo que interage, aprende e assimila esquemas de alimentação e não somente ingestão, através das suas próprias experiências no meio. Tá? Então, eu vejo a introdução alimentar participativa com uma perspectiva muito mais ampla e funcional, que entende todos esses sistemas e que entende que todos esses sistemas estão integrados, tá bem? Só que, diferente do BLW, né, onde eu tenho um bebê com muito mais autonomia e o cuidador precisa ser responsivo, né, a sinais como sinais de fome, sinais de saciedade, sinais de que o bebê está engajado ou não na atividade, a introdução alimentar participativa eu preciso um pouco mais de comunicação, né?
Porque a colherada existe. Então, existe a colherada na participativa. Então, esse bebê está recebendo em algum momento colheradas. Então, eu preciso muito mais que essa pessoa, né, esse cuidador, esteja ali presente, responsivo, para deixar com que esse bebê realmente, de fato, tenha autonomia. Então, ele aprenda a se alimentar, né, considerando os seus aspectos de prontidão, as suas habilidades, dando oportunidade para que ele realmente interaja nesse meio, mas eu tenho colheradas, então eu tenho que ter bastante conexão, né, e cuidado com essa comunicação para eu realmente estar nesse sentido e não estar parada aqui nessa alimentação passiva e controladora, tá bom? Então, como eu disse para vocês, só ressaltando um pouquinho do que a gente tem hoje sobre estudos em BLW, esse print é de, acho que, não sei se de quando, mas hoje eu vi, hoje mesmo, ainda tinha 41 artigos publicados, o último foi publicado em agosto de 2018 na Nutrients, e temos resultados super positivos. Os estudos mais legais são do protocolo Bliss, obviamente, porque eles conseguem eles estão fazendo um estudo prospectivo e randomizado, então são resultados extremamente interessantes, tá bom? Então, como eu disse, né, eu não vou me aprofundar muito para não estender a aula, mas o Bliss é um protocolo de pesquisa feito na Nova Zelândia, e ele faz um passo a passo com os pais, né? Então é uma abordagem muito bem orientada de uma introdução alimentar guiada pelo bebê. E os resultados, eu coloco a abordagem Baby-led, por quê? Porque alguns estudos fazem BLW, né, falam sobre BLW de uma forma geral, e nós temos os estudos com o protocolo Bliss, que é uma abordagem guiada pelo bebê, né? A gente não fala que é BLW porque é um protocolo fechado, né? Mas é uma abordagem guiada pelo bebê. Então, quando comparado à abordagem tradicional, a gente já tem resultados que a gente tem maior duração da amamentação exclusiva, não tem maior risco de engasgo, não tem maior risco de falha de crescimento, não tem maior risco para anemia ou deficiência de zinco e tem ingestão calórica e energética similar, tá? Essas são se quiser dar um print na tela, essas são as referências para vocês darem uma pesquisada. E esses estudos já mostram que existem melhores resultados nos indicadores prazer em comer, comportamentos alimentares menos exigentes, o bebê se autoalimentar sozinho, né? Comer maior variedade de alimentos e texturas e menos dificuldades alimentares dos 6 aos 36 meses, tá? Então, são indicadores extremamente importantes, bastante relacionados ao comportamento alimentar e que fazem muita diferença nessa vida dessa criança no futuro, tá bem? Essa é uma revisão de literatura brasileira, então tá em português, se quiserem dar um print aí para vocês procurarem depois. Então tem vários estudos, ela não contempla todos os estudos que já existem, porque foi publicado em julho de 2018, então ainda faltam alguns estudos publicados recentemente. Praticamente todo mês está saindo um artigo novo sobre BLW, então a gente tem que ficar de olho para a gente não ficar falando coisas que de 3 anos atrás, que elas já estão desatualizadas, tá? Então, convido vocês a seguirem o protocolo Bliss aí, para a gente ver os resultados do que está sendo feito. E lembrar que não é a abordagem em si, método, comida, se come verdura ou leite. O resultado de alimentação futura, ele depende de uma série de fatores, né? Então, vamos lembrar aí do mini curso inteiro e lembrar que a alimentação é multidimensional. Não é um fator que vai ser preditivo desse resultado de alimentação futuro ser maravilhoso. Então, eu preciso das aquisições dos marcos neuromotores, das funcionalidades fisiológicas, que essa criança tenha conforto sensorial, ela tem as próprias necessidades individuais, a maneira e o comportamento, como são alimentados, por quem são alimentados, as respostas emocionais frente a novas circunstâncias, preferências e inclinações pessoais, interação de fatores culturais, socioeconômicos, tradições locais e familiares e a própria genética. Tá? Então não adianta a gente achar que às vezes uma escolha que a gente faz é o que vai mudar para sempre. A gente tem que pensar que isso é multidimensional e tem que ser prazeroso, porque o que a gente aprende com prazer fica aqui gravado na nossa cabeça com uma emoção boa e maravilhosa. Então a gente gosta.
Por que a gente gosta de comer, né? Porque aqui na nossa cabeça está gravado o prazer, tá bom? Então, sempre o aprendizado com emoção, ele é muito mais intenso.